Bom, gente, e os preços do petróleo caíram mais de 2% nessa terça-feira. Eu lembro a vocês, ontem caíram mais de 5%, atingindo uma nova mínima em 3 meses. Enquanto os mercados aí miram essa possibilidade de uma retomada do fortalecimento pelo Estreito de Hormuz. Vamos entender um pouco mais sobre esse movimento agora com Stefan Kautz, economista-chefe da EQI Investimentos. Stefan, obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde estar aqui de novo com você, é um prazer. Quero muito saber a sua percepção diante desse cenário. A gente tem, então, pelo menos um primeiro passo, digamos assim, para esse acordo, para esse fim da guerra. O que isso significa para os estoques de petróleo? O que isso significa para o cenário de petróleo que a gente via que estava ali numa média já no valor de $94 o barril, mais ou menos? O mercado ele já antecipou um pouco na semana passada, né, essa perspectiva de algum tipo de acordo, até porque o governo americano já vinha sinalizando nessa direção, então a queda até, quando a gente olha a volatilidade diária do petróleo, nem foi assim tão relevante, mas no acumulado, né, de ontem e hoje realmente tem quedas aí importantes, né? Isso deve ajudar a inflação global a desacelerar, o que é uma boa notícia, porém a gente não espera que o preço do petróleo volte para os patamares que ele estava antes desse conflito, né? Basicamente pelo fato de que você vai ter a recomposição desses estoques, como você bem mencionou, né? Então, os países que exauriram os estoques, e aí tem dois, né, bastante relevantes, a China e os Estados Unidos, eles devem estar comprando agressivamente aí nos próximos meses, e alguns países que, quando começou o conflito, tinham níveis de estoques muito baixos, e aqui especialmente eu me refiro à Índia, né, que tinha ali próximo só de 10 dias de consumo de estoque de petróleo. Provavelmente esse governo deve estar pensando agora estrategicamente em aumentar essa quantidade de dias, né, e talvez ali ir para um patamar mais alto. Lembrando, a China, ela tinha 100 dias, né, de consumo no início do conflito, o Japão tinha mais de 260 dias, né, de petróleo ali no início do conflito. Então, é natural que você tenha agora uma demanda estrutural mais alta, independente, né, do que vai acontecer em termos de crescimento econômico, enfim, mas uma demanda estrutural mais forte olhando para frente, né? E a velocidade de reabertura do estreito permanece incerta, como vocês mencionaram aí agora há pouco. Realmente o que vai acontecer depois desses 60 dias ainda é um pouco de incógnita. Vamos ver na sexta-feira, quando a gente tiver realmente o detalhamento do documento final para entender quais os próximos passos daqui para frente. Sem dúvida. Um outro ponto também é com relação à discussão sobre o Estreito de Hormuz. O cenário, pelo menos por enquanto, a gente não sabe o que vai ser colocado nesse acordo também especificamente, mas está muito claro que o Irã vai seguir controlando o Estreito de Hormuz e qualquer novo movimento, isso pode acontecer de novo fechar o Estreito de Hormuz e novamente acontecer esse movimento aí dos preços aumentarem. De que forma que você enxerga que o mercado como um todo, mas os países estão se preparando talvez de colocar mais reservas, ter mais reservas de petróleo agora diante dessa possibilidade? Como é que você enxerga o caminho daqui para frente depois desse episódio? O que parece é que os Estados Unidos realmente perdeu, né, nessa negociação. O Irã realmente parece ter conseguido uma vantagem nessa questão de controlar o estreito, que era uma ferramenta que ele sempre ameaçou utilizar, mas nunca tinha efetivamente implementado e viu que deu certo, né? Então, obviamente, ele descobriu uma maneira nova de pressionar os países da região e o próprio Estados Unidos. Então, nesse sentido, o Irã se beneficiou, trouxe um ponto de atenção a mais para o resto do mundo em termos de risco geopolítico. Por outro lado, a gente tem visto aí novos esforços, e eu acredito que eles vão se acelerar ainda mais nos próximos meses, de tentar ficar tão dependente do estreito, né? Então, o pipeline, né, ou seja, o oleoduto ali que foi construído pela Arábia Saudita, que antes do conflito passava ali 2 milhões, 2 milhões e meio de barris dia, hoje ele já consegue passar 7 milhões de barris, então estamos falando quase 5 milhões a mais de barris dia do que antes do conflito, e os países dos Emirados já se comprometeram também aumentar em 50% pelo menos a capacidade deles de atravessar por fora do estreito, né, em terra também,
por um outro oleoduto, né, que também deve aumentar ali em mais 3, 4 milhões a capacidade de não depender do estreito. Então, o estreito ele passava de 20 milhões de barris dia, a gente está dizendo que 5 a Arábia Saudita já consegue não passar por ali, talvez os outros países consigam mais 5, então, assim, grandes números, né, reduziria pela metade a relevância do estreito. Então, o Irã saiu vitorioso, sem dúvida nenhuma, aumenta o risco para o mundo em relação ao petróleo, porém, essa carta também, aos poucos, ela vai perdendo força, porque o mundo percebeu que não dá mais para ficar tão dependente somente do Estreito de Hormuz, precisa arrumar outras maneiras. Então, deve ter um CAPEX, né, um investimento muito grande de diversos países para tentar evitar novamente essa dependência, né? E a gente teve os países ali do Golfo saindo, né, inclusive até da OPEC, justamente com esse objetivo de aumentar a produção. Então, o mundo do petróleo ele vai se reorganizar daqui para frente de acordo com o que foi o resultado desse conflito, que foi uma derrota para os Estados Unidos na questão do estreito, né? Perfeito. Outro ponto também, Stefan, para a gente conversar por aqui, é o fato que a gente tem acompanhado como um todo, que parece que o mercado precificou um pouco o preço do petróleo durante essa guerra, porque logo que a guerra começou, a gente ficou com a apreensão de talvez ver o preço chegar nos $150 o barril. 115 chegou tranquilo, mas depois, ao longo da guerra, nos últimos meses, parece que o cenário foi ficando um pouco mais normalizado, nos 90 e poucos aí, ou $100 o barril. O que aconteceu na sua avaliação? O mercado precificou essa guerra realmente? E já aproveito para te perguntar também se na sua avaliação a gente pode ter um cenário de que talvez a gente não consiga mais recuperar nos próximos meses um valor aí de $60 o barril ou sim. Como é que você enxerga? A gente não enxerga o preço voltando ali para os 60, 65. Ele provavelmente vai ficar acima, 70, 75, 80, 85, enfim. Essa velocidade de recomposição, né, dos estoques é que vai dizer qual vai ser esse novo preço, né, de equilíbrio, digamos, mas não é o que era antes, sem dúvida. E sobre a sua primeira parte da pergunta, eu acho que tem um nome especificamente que responde ela, é China, né? A China ela reduziu em mais de 20% a importação dela de energia e consumo de petróleo domesticamente, seja através de utilizar outras fontes, ou seja através de usar os estoques, né, que ela tinha acumulado anteriormente. Então, nesse sentido, quem salvou o Oriente Médio, não, o sul da Ásia, né, o Sudeste Asiático e o mercado de petróleo de ter registrado valores ainda mais altos um player só, é a China, né? Que realmente teve ali um papel de equalizar o mercado de petróleo, consumindo muito menos do que ela vinha consumindo anteriormente. O que provavelmente deve acelerar, né, uma transição energética na China. Aquela ideia de que em chinês a palavra crise também significa oportunidade e o governo da China ele não desperdiça essas oportunidades, né? Então, eles têm feito aí um movimento muito acelerado de venda, né, de novo, ali, de estímulo ao consumo de veículos elétricos. Eles têm feito também todo um esforço ali de aumentar ainda mais a matriz energética deles dependente de energia solar ou de outras fontes, e eu acho que eles vão acelerar ainda mais esse movimento, né? Então é uma transição energética acelerada na China que também deve acontecer, tá? Olhando para um horizonte aí mais longo, 2, 3, 4 anos, aí provavelmente o preço do petróleo é para baixo, tá? Porque aí você vai ter toda uma oferta nova de petróleo crescendo, os países talvez menos dependentes do petróleo do que estavam antes da crise, então você deve ter aí uma dinâmica. Então, no mercado, né, o que a gente provavelmente está falando é uma curva negativamente inclinada, onde o preço no curto prazo, ali dos próximos 6 a 12 meses, fica rodando ali entre 70 e 80, mas o preço de mais longo prazo ele deve ficar mais baixo do que esse preço mais curto ali, por conta dessa aceleração na transição energética e reorganização do mercado de produtor de petróleo ao redor do mundo. E o quanto que você enxerga que esse cenário possa vir impactar em termos de inflação já nos próximos meses? A guerra pode ter acabado, mas a gente deve continuar acompanhando esses impactos globalmente inflacionários como um todo?
A inflação deve desacelerar um pouco no mundo inteiro, especialmente nos países importadores, né, de combustíveis. Então, nesse sentido, é uma ajuda, sim, para uma inflação mais baixa, mas como ele não vai voltar, né, para o preço inicial, você vai ter um resquício, né, de inflação mais alta até o final desse ano em relação ao que você tinha antes desse conflito. E aí é interessante que você já vinha, né, com diversos países, e aí principalmente os Estados Unidos, com uma inflação acima da meta, né, do que o objetivo do Banco Central americano era, né? Então, você teve um choque em cima de uma inflação acima da meta e a volta desse choque, ela vai ser somente parcial. Então, a inflação continuará acima da meta. Então, acho que é um alívio para os bancos centrais como um todo, inclusive aqui no Brasil, mas não é o suficiente para salvar a lavoura em termos de combate ao risco inflacionário, né? Então, nesse sentido, os bancos centrais vão ter que continuar olhando muito para a questão da inflação, mas e do crescimento, né? Nos Estados Unidos, o crescimento, na verdade, ele até acelerou em relação ao final do ano passado, enquanto no resto do mundo ele desacelerou. Então, por isso que o Banco Central americano essa semana deve ter uma postura mais conservadora sobre a política monetária. E aqui no Brasil aconteceu o mesmo, né? O PIB do primeiro trimestre foi muito forte em relação ao final do ano passado, com a inflação reacelerando, inclusive, nas medidas de núcleo. Muito bem, Stefan Kautz, economista-chefe da EQI Investimentos. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa e volte mais vezes. Com certeza, será um prazer. Muito obrigado. Obrigada, uma boa tarde para você.